E a gente vai conversar a partir de agora com a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio. Secretária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, fazendo um balanço dessas ações, e foram muitas, aliás, estão sendo muitas, e sinta-se bem-vinda aqui no Grupo Diário. Bom dia. Obrigada. Primeiro é uma alegria desejar-se um bom dia a milhares de pessoas acompanhando sempre a Rádio Diário, a você, Patrick, a você, Paula, muito obrigada em nome do prefeito Arthur Neto por esse espaço para a gente conversar um pouco. A gente sem dúvida acha muito importante esse espaço, que é a forma como o secretário, a secretária tem para prestar contas, dizer o que foi feito, o que não se pôde fazer e por quê. É um espaço muito importante. Paula de Taife. Tudo bem? Agora, Tudo o seu nome sempre teve muito atrelado à questão política, à questão do parlamento. E a senhora, pelo que a gente percebeu no seu trabalho na assistência social, a senhora desempenhou isso de uma forma imparcial, né, em relação à questão de receber tanto políticos de oposição como políticos de situação. Como foi lidar com essa questão política, sendo oriunda dessa área, num cargo executivo? Primeiro, sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, por todas as missões que Deus me confia para realizar. E sou muito agradecida ao prefeito Arthur Neto, à nossa querida dona Elizabeth, porque são pessoas que lá atrás me chamaram para compor a gestão do prefeito Arthur, que é uma gestão muito qualificada, é uma gestão muito eficiente. De fato, eu venho do parlamento e, nesses últimos 4 anos, convivi muito, através da Confederação Nacional dos Municípios, com todos os prefeitos deste país e tive exatamente a clareza da situação muito crítica que os municípios brasileiros continuam atravessando. Manaus é uma página extremamente à parte. Isso se dá exatamente pela eficiência do prefeito Arthur Neto. E, de fato, eu sou uma pessoa... O Patrick, a gente já se conhece há muito tempo, Paulo, então... a gente vem da área de comunicação, como vocês continuam na área de comunicação. E por essas e talvez outras, o diálogo, que ela tem essa facilidade de comunicar. Bondade do Patrick. E é uma facilidade em comunicar verdadeira, de verdade mesmo. Obrigada. E eu sempre procuro muito o diálogo. Acho que o diálogo é a melhor ponte que nós temos para alcançar e vencer os desafios. E esse diálogo, principalmente no parlamento, você precisa ter. Imagina que nos últimos 4 anos, desde 2015, quando vou para Brasília, nós vivemos momentos assim muito críticos no Estado brasileiro. E lá, a Câmara Federal, por exemplo, o Amazonas tem apenas 8 cadeiras. Imagina se você não souber dialogar. Nosso Estado sempre, na hora do voto, perderia tudo. Porque nós não temos como ir para um debate com a bancada de São Paulo, por exemplo, com mais de 70 parlamentares federais. Então, se faz necessário o bom diálogo, é você construir pontes, e a vida é assim. Nós precisamos construir pontes. Então, à frente da SEMASC, no convite do prefeito Arthur Neto, eu venho procurando exatamente ser a Conceição. Eu sou a Conceição, independentemente de estar no parlamento. E hoje, com muito orgulho, muito prazer, estar compondo a gestão do prefeito Arthur, eu sou a Conceição. A gente nota acho que isso faz a diferença também no dia a dia, né? Eu achei muito interessante a frase que a senhora colocou aqui. Eu sou a Conceição. Exatamente isso. Como é que a senhora está vendo a mulher hoje na prefeitura de Manaus como um todo, ocupando postos importantes, ocupando ações, determinando ações importantes também? A gente já sabe que o prefeito Arthur dá uma abertura enorme para as mulheres. Sem dúvida. Né? Tanto é que a senhora é uma das secretárias também. Dia desses esteve aqui a responsável pelo Manaus Prev também, uma mulher que organizou tudo aquilo lá, muito competente também. Como é que a senhora vê a mulher? Se a gente for analisar a gestão do prefeito Arthur, ela tem uma parcela muito grande, e a grande parcela é exatamente de mulheres. É um perfil de um gestor que entende que uma sociedade justa é aquela que se constrói com a igualdade. Então, é ocupar os cargos, não por ser mulher ou por ser homem, mas por ser exatamente uma pessoa que tem o perfil, tem a competência, tem a possibilidade de realização para a cidade de Manaus. Então, o prefeito Arthur ele tem muito buscado isso. E não é à toa que, quando olha a cidade de Manaus, fez questão, nesses últimos 3 anos, de ter colocado, inclusive, uma subsecretaria de ações afirmativas para as mulheres, lutando para enfrentar a violência
violência doméstica e familiar, que ainda é algo que mancha a sociedade brasileira, mas não só olhar a violência doméstica e familiar, é buscar possibilidades, e a gente tem dialogado muito isso com a dona Elizabeth, que um pedido dela é exatamente que a gente não só se feche na violência, que a gente trabalhe a violência doméstica e familiar, mas que a gente possa buscar as soluções para essa mulher. E é por isso que a Prefeitura de Manaus está já preparando, bem na fronteira da Zona Leste e Norte, a primeira escola do empoderamento desta mulher. Nós já fazemos esse trabalho, não é, através da subsecretaria, mas agora a gente vai ter uma escola para mostrar exatamente esse indicativo. Esse é o nome? Primeira escola do empoderamento da mulher. Primeira escola do empoderamento da mulher. Vai funcionar como? Chamou a atenção. Vai funcionar, porque hoje esse trabalho ele já existe na subsecretaria. Socorro está como subsecretária de Ações Afirmativas. E hoje nós já fazemos os cursos, as mulheres, elas têm todo um atendimento através do Centro de Referência dos Direitos da Mulher, do CRDM. Tem uma equipe psicossocial, uma equipe jurídica e faz esse acompanhamento. E cursos são realizados dentro da subsecretaria. Agora nós vamos ter exatamente uma escola onde a gente possa dizer, Manaus, a Prefeitura de Manaus não só trabalha para tirar essa mulher do ambiente de violência, mas torna essa mulher capaz de buscar a sua própria inserção no mercado de trabalho, capacitando ela, dando a oportunidade para ela gerar sua renda e gerar a renda dos seus próprios filhos. Paula Litaif, isso é muito importante porque muitas mulheres aceitam a condição de serem até subjugadas por determinados companheiros, maltratadas, porque elas não têm um conhecimento, uma renda, uma ocupação para fazer. E aí elas têm que, pela questão econômica, acabam sendo ali dentro de casa. Inclusive, a gente recebeu uma especialista aqui que ela falava a respeito disso, que muitas mulheres não se acham nem merecedoras, elas são tão maltratadas que chegam ao ponto de, psicologicamente abaladas, se manterem nessa situação de um relacionamento abusivo, não é? Secretária, dentro dessa questão de empoderamento, vamos expandir aqui para os homens, existem também estudos de que há um impasse sobre assistência e assistencialismos, né? Assistencialismo, os sociólogos dizem, obviamente, que assistencialismo é aquele conceito de você só dar o peixe, não ensinar a pescar. E dentro dessa questão da escola do empoderamento da mulher, eu queria que a senhora pudesse falar aí para os nossos ouvintes, para todos que nos acompanham aí na Record News, como a senhora conseguiu desmistificar isso na cabeça da população para que elas entendam que a secretaria, principalmente, ela precisa ensinar as pessoas a pescar também, né? Sem dúvida. Vem muito também do prefeito Arthur Neto. O prefeito Arthur Neto, ele passou pelo parlamento. Foi um grande senador da República e o Brasil certamente sente muita ausência desta voz forte em Brasília, falando para o país de um modo geral e para o mundo. E chega à frente da Prefeitura de Manaus, nesses últimos 7 anos, exatamente alguém que pensa em uma sociedade mais justa. Então, de fato, hoje a Prefeitura de Manaus, ela vem cumprindo, claro, com muitos desafios, porque o país ainda está muito em crise, mas vem cumprindo suas. Hoje, a assistência ela tem um sistema próprio. Assim como a saúde tem o SUS, Sistema Único da Saúde, a assistência no Estado brasileiro também tem um sistema próprio que chama-se SUAS, Sistema Único da Assistência Social. E é exatamente aí que a gente começa a diferenciar o que é o assistencialismo, aquele modo de você fazer trocas, de você subjugar as pessoas. Isso precisa... Está ultrapassado. Está ultrapassado. Né? Nós precisamos exatamente fazer o cumprimento do SUS para que as pessoas tenham a sua dignidade humana respeitada. Elas são pessoas, ela é um cidadão ou uma cidadã com pleno direito. Para isso... É importante lembrar a assistência. Quando a gente fala do Bolsa Família, por exemplo, não é um assistencialismo, é uma assistência que se dá a uma família no momento de uma situação de vulnerabilidade. Porém, não basta só fazer essa assistência sem tornar possível o fortalecimento de vínculos familiares desta pessoa e de buscar a sua inserção, não é, na própria sociedade, através da educação, através da saúde pública, com o trabalho que os nossos CRAs, que os nossos CREAs realizam. E esse trabalho é um trabalho muito casado, não é? Assistência, a gente constrói, a própria Seguridade Social, ela é um tripé, onde você tem... Pois não, Patrícia. Conclua, onde você tem a saúde,
onde você tem a assistência e aqui, lógico, com o trabalho direto da educação. Então, esse tripé faz a diferença no dia a dia. Então, não é só um indivíduo de direito sendo olhado por um pedaço desse trabalho, não. É um tripé, educação, é um tripé assistência e a saúde. Nós trabalhamos exatamente em parceria. O pessoal da secretaria que a senhora ora comanda, quando tem vai começar a cheia, vocês já estão ali com as equipes nas ruas, eu acompanhei inúmeras vezes, a senhora inclusive à frente do trabalho, e a equipe nas ruas conversando com as pessoas, fazendo cadastro e tudo mais. Teve um incêndio no Educandos, a equipe da Semas também no local, cadastrando pessoas, arrumando um jeito de minimizar os impactos daquele grave incêndio que tem por lá. Aqui a senhora está falando da escola agora para o empoderamento feminino, muito importante também. Tem gente suficiente na secretaria para cuidar de todo esse trabalho ou vocês conseguem transformar-se em 10 para poder ajudar uma cidade que é enorme? E mais de 2 milhões de pessoas. E que tem área rural também. Sem dúvida, tem a zona rural. Mandar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, vendo. Obrigada. É verdade, Patrick, mas assim, é um desafio no dia a dia. Eu tenho muito orgulho da equipe, dos servidores, dos trabalhadores da SEMASC, da Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania. Tenho muito orgulho de todos os colegas que me ajudam a fazer a gestão pública à frente dessa secretaria tão importante. E é exatamente por isso que o prefeito Arthur Neto, este ano, por exemplo, a gente finalizou o ano com o PCCR, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. Eu penso e tenho certeza que o prefeito Arthur Neto, ele resgatou de uma forma tão plena a vida de tantas pessoas que colaboram no dia a dia com a sua gestão. Então, é um grande feito que o prefeito fez. O prefeito merece todos os aplausos, certamente, por essa decisão tão correta tomada. Como também já deixamos na CMF, isso numa construção com o nosso prefeito Arthur, o nosso próximo concurso público. Nós precisamos do concurso público e a gente precisava primeiro alicerçar. Então, a primeira decisão do prefeito Arthur, de forma muito correta, com o trabalho valoroso do secretário Lucas, da SEMAD, do secretário Lorival, não é? E com a participação de todos nós, enquanto secretários e secretárias. Então, o PCCR, ele vem e ele alicerça o caminho. O PCCR é uma realidade. Já é uma realidade. E o concurso já sendo preparado. É porque a gente precisava olhar as carreiras não específicas. Então, o PCCR traz para a gente o alicerce. A base está pronta e ela é segura. Então, a partir daí, nós começamos novas caminhadas. Dialoguei muito com os nossos trabalhadores, que eu quero aqui agradecer, trabalhadores da assistência, da nossa secretaria, de um modo geral, todos os servidores, não é? E isso fez com que a gente também entendesse que, nesse primeiro momento, o plano de cargos, carreiras e remuneração era o alicerce que a gente precisava. E nós já preparamos, que nós montamos, inclusive, uma comissão na nossa secretaria para que nos ajudasse a fazer esse processo, inclusive do concurso público. Quando eu cheguei, nós já tínhamos vários trabalhos realizados dentro dessa elaboração e nós só finalizamos e já fizemos o encaminhamento. Então, é um alicerce, é um momento extremamente importante. E é verdade, Patrick, a nossa secretaria, ela está sempre pronta, não é, para os grandes desafios. Então, a gente começou esse ano. Eu já cheguei na SEMASC, nós já tivemos... já a secretaria, a prefeitura de um modo geral já cuidava do incêndio do Educandos, que havia ocorrido dia 17 de dezembro do ano passado, e esse ano nós tivemos também enchente. Então, já cheguei sendo desafiada a tomar a frente de várias decisões importantes no comando do prefeito Arthur sempre. A senhora que nos entregou um balanço bem resumido da SEMASC deste ano, né? Muita coisa aí, né, muita Paula? coisa, eu não consegui ainda ver tudo. Mas eu queria que a senhora pudesse elencar aqui, para quem nos acompanha pela TV e pela rádio, quais foram os principais avanços da secretaria, uma vez que a senhora assumiu aí há menos de um ano, né, em fevereiro de 2019? Eu começo primeiro exatamente no acolhimento das pessoas. Quem me conhece, né? Eu estava falando do Patrick, mas o Patrick é bem jovem, tá, gente? Eu estou falando assim, mas ele é muito jovem, né, Patrick? Mas, assim, meu dia a dia, sempre faço muita questão de dizer, eu sou a Conceição.
o meu dia a dia eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Nós comunicadores a gente fala muito, Sim, mas a gente bastante. também gosta muito de ouvir, não é, Paula? E foi exatamente isso, né? A nossa secretaria, ela vem com muitos desafios. Mas assim, chegar ao final de 2019, eu sou muito grata a Deus acima de tudo, com o plano de cargos, carreiras e remuneração aprovado pela Câmara Municipal, e aqui em nome do prefeito, mais uma vez, a gente registra os nossos agradecimentos à Câmara Municipal de Manaus. Isso é algo extremamente importante, sabe? Você olhar que a nossa Prefeitura de Manaus teve, na decisão do prefeito Arthur, essa decisão política, porque é uma decisão política, certamente fez a diferença. Quando eu olho e percebo que ainda que nós tenhamos, infelizmente, um índice de 13 milhões de pessoas ainda desempregadas nesse país, a gente está mudando, muita coisa já está avançando, mas nós temos um índice altíssimo de desemprego, com uma crise absurda num outro país e que o impacto social veio para a cidade de Manaus, que é o fluxo migratório da Venezuela. E a gente não fechou nenhum CRAS, nós não fechamos nenhum CREAS, não tem um servidor, graças a Deus, sem ter recebido o seu salário, o 13º foi respeitado, e nós estamos com os serviços da assistência, seja o SOS Funeral, seja através dos nossos CRAs, o atendimento e o acolhimento das pessoas, seja através dos nossos CREAS, que cuida da parte especializada da assistência. Todos os nossos 5 CREAs, ainda queremos avançar, certamente precisamos de mais, mas nós estamos com eles todos abertos. Quando a gente olha que, ainda com todo o problema, a Prefeitura de Manaus atende quase 800 venezuelanos dentro dos seus abrigos, alimentando essas pessoas. E o governo federal tem ajudado, secretária? Desde maio que o governo federal não manda nenhum centavo para a cidade de Manaus. E desde 2016 é o prefeito Arthur Neto que, desde o primeiro momento desta crise na Venezuela, uma crise política, social, que nós sabemos, e econômica, foi o prefeito Arthur Neto, da cidade de Manaus, que abriu a porta para ajudar quem precisa, e nesse caso do fluxo. A gente vê quando tem umas movimentações dessas aí, como aconteceu na Venezuela, mais anteriormente no Haiti, um outro caso diferente, mas mobilizou pessoas para vir para cá. A gente vê o governo federal dizendo assim, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dar todo suporte, começa a dar, mas depois não dá mais. Como disse a secretária, quem está segurando toda essa onda aí é o próprio prefeito da capital, com suas ações, com seus secretários também. E isso não é bom, porque a ajuda poderia, se viesse do governo federal, melhorar mais, evitar mais. Por exemplo, os índios estão tendo apoio da secretaria de alguma maneira? Aqui nós temos indígenas na região. Temos sim. Nós temos o Departamento de Direitos Humanos, né, que a gente olha o todo, independentemente da nacionalidade. Quando a gente coloca essa questão do fluxo migratório, Patrick e Paula, é porque hoje a gente vê, muitas pessoas até chegam a dizer, nossa, e aquela criança que está na rua? Não é fácil ver. Não é fácil. Visão, e eu queria, né, até fazer um apelo através da Rádio Diário. Eu sei que muitas pessoas estão nos acompanhando, porque quando você faz a doação de dinheiro na esquina, às vezes a gente faz por amor, tenho certeza. Às vezes não, sempre nós fazemos na boa vontade, na boa né? fé. Porque as pessoas são impactadas, né, com aquela cena. Né? Só que nesse caso a gente acaba alimentando que tem um adulto com uma criança sendo explorada no sinal. Olha, dentro do que a senhora está falando rapidamente, eu lembro de ter visto uma família com umas 3 crianças e eu parei no centro para falar com a família. E a mãe de uma das crianças, embora, né, não falasse muito aí o nosso idioma, ela compreendeu o que eu falei, a criança estava doente. E eu liguei para a secretaria e até a moça me disse, olha, a gente inclusive tem tentado tirar essa família daí. Mas que já sabia de quem eu estava falando, só que eles não querem sair. Porque, Paula, é importante lembrar que o trabalho da assistência é a sensibilização. Então, nós vamos lá. As pessoas, às vezes, imaginam que a gente pode chegar lá de qualquer forma e arrancar. Não podemos. Existe uma rede que cuida da criança e do adolescente, e que essa rede está atuando com muitas dificuldades, nós sabemos, é um desafio, mas ela está atuando. Então, é importante lembrar o papel da Prefeitura, através da SEMAS, que é a sensibilização dessas famílias e possibilitar a elas um auxílio aluguel, se tiver necessidade, a cesta básica e tudo. Mas elas precisam querer também. Mas tem que querer.
Queria que a senhora pudesse falar também a respeito da Operação Acolhida, né, que trabalha essa questão de retirada e de acompanhamento dos imigrantes venezuelanos. Sabemos aí da dificuldade e resistência deles em deixar as ruas, não é isso? Sem dúvida. Eu quero também aqui fazer um registro, Paula, Patrick, exatamente do primeiro momento, desde 2016, quando o prefeito Arthur vem cuidando principalmente da etnia Uarau. E o próprio general Pazuello, que era o responsável, porque daqui mais uns dias, dia 6 de janeiro, ele assume o CMA, não é? Mas o general Pazuello era a pessoa responsável pela Operação Acolhida no estado de Roraima. Roraima teve uma intervenção federal, que não é o caso do estado do Amazonas, da cidade de Manaus. Mas nós acabamos numa grande articulação, e aí digo Prefeitura de Manaus, que desde o início está à frente desse trabalho, e com a participação também, nós tivemos da Secretaria das CEAS, não é? E naquele momento a gente mesmo procurou para que a gente fizesse um trabalho para que a Operação Acolhida pudesse chegar à cidade de Manaus. Ela está, o general Pazuello teve uma conversa com o prefeito Arthur Neto e hoje nós temos um braço desse trabalho aqui. Quantos venezuelanos são atendidos? Nossa, aqui em Manaus, se você for falar oficialmente, a gente tem dados pela ACNUR, pela OIM, que são duas agências internacionais da ONU, de que nós temos um número de 8 mil hoje fechado. 8 Mas, mil? não, isso não a cada dia a gente tem mais. Então, Meu a gente Deus. Certamente, assim, na minha avaliação, nós temos muito mais do que esse número já um na bairro, cidade. praticamente, né? Porque o que a gente demonstra quando você vê o trabalho que agora a Operação Acolhida vem fazendo através do Petric, que é um espaço onde tem todo um trabalho feito pela Operação Acolhida, com tanto o município, o Estado também participa desse trabalho, e esse trabalho faz com que quem não tem seu documento possa retirar sua documentação. O protocolo de refúgio, as pessoas que estão aqui, elas estão em refúgio. É importante lembrar isso, porque você não vem para um país, numa crise como está a Venezuela, para passear, você não vem fazer turismo. Então, essas pessoas precisam estar protegidas por um documento chamado Protocolo de Refúgio. Mas a Operação Acolhida, ela está fazendo uma tratativa na cidade de Manaus para a interiorização. Preparar essas pessoas não indígena para levar para outros estados. Mas assim, o questionamento que a gente sempre faz é exatamente com a etnia Uarau, porque muitas pessoas falam, e a gente tem um trabalho sendo feito com o Ministério Público Federal, também com o Ministério Público do Estado, para que a gente possa acionar e saber quais são os caminhos que serão dados para a etnia Uarau, porque exatamente a inserção deles não tem sido um trabalho fácil. A ACNUR, citada pela secretária, é um braço das Nações Unidas para refugiados. Paula Litaife. Secretária, não tem como nós não falarmos de eleições municipais, né? Existe toda aí uma articulação, enfim, agora já começou a disputa entre partidos, até entre pessoas mesmo, né? Existem aí até políticos que estão brigando de forma pessoal. A senhora é ou não candidata à Prefeitura de Manaus no ano que vem? Eu sei que a senhora não responde para a senhora, tem um partido, mas a senhora gostaria de ser candidata? Melhor pergunta. A senhora gostaria de ser candidata à Prefeitura de Manaus? Quem quer responder? Meus amores, deixa eu falar uma coisa. O prefeito Arthur Neto, no momento certo, falará sobre eleição, porque ele é o nosso comandante. Só tem que dizer se a senhora gostaria ou não. Ele é o nosso comandante, né, Paula? E exatamente pela responsabilidade que o prefeito Arthur Neto tem com a população da cidade de Manaus, ele vai deixar para falar sobre a eleição no momento de eleição. Agora, a palavra de ordem é trabalho em defesa da cidade de Manaus. Mas a senhora quer ou não quer, secretária, ser candidata? O que seu coração diz? A senhora tem vontade de ser candidata a prefeito de Manaus? Qual político não tem vontade, né? Não sei, assim, qual político, aí eu não posso responder de modo geral. Político de Manaus, que já tem uma trajetória, como a senhora no parlamento. Ou seja, a senhora foi deputada 2 vezes, vereadora. Eu fui vereadora, e deputada federal. Estadual. Ou seja, a senhora fez aí todo um trajeto no parlamento. O executivo seria um desafio, não é isso? Um executivo que eu me refiro à chefia do executivo como um todo, não só como secretária. Paula, eu sou uma pessoa como cristã, agora eu falo como cristã, que sou, e não tiro roupa de cristã quando entro na política ou no parlamento, de um modo geral. Sou cristã onde quer que eu esteja.
e entro com essa roupa onde quer que eu esteja. E eu não faço projetos para o futuro. Eu sou pessoa de missão. Eu tenho senso de missão. Missão dada, para mim, é missão cumprida. Exatamente isso. Respondeu a pergunta, Patrícia. Eu achei bem interessante, porque, primeiro, que é típico da secretária que aqui está de não fugir das perguntas. Porque mas condicionou também, a questão da liderança política. Então, não adianta você ter uma vontade e sua liderança... Exatamente, Paulo. Exatamente. Você né? Pegou no principal mesmo lá. Porque a secretária, imagino eu, está sendo cortejada demais por muitas lideranças. É porque se ela falar isso também agora, e uma pessoa cristã que é, temente a Deus que é, ela talvez possa colocar o carro lá na frente dos bois, como se fala. E política, a gente sabe que hoje tem uma imagem e amanhã muda completamente, né? Mas eu gostei quando a senhora ainda há pouco falou exatamente que missão dada é missão cumprida. Se lhe derem essa missão, a senhora não arrega, a senhora vai para cima. Eu achei muito legal isso daí, esse seu posicionamento aí. Mais algum questionamento, Paula Litaf? Não. Eu queria continuar aqui até, mas não dá, principalmente sobre a eleição, né? Mas vamos lá. Eu queria fazer um convite, né, e quero fazê-lo em nome do prefeito Arthur e da nossa querida dona Elizabeth. Nós estamos com essa campanha tão bonita, tão solidária, que é o Natal do Abraço, né, que já percorreu várias áreas da cidade de Manaus. Daqui a pouco, às 11 horas, a gente vai estar lá em Petrópolis, lá dentro do Centro Pop, fazendo um belo trabalho, um Natal do Abraço, um almoço solidário para os nossos queridos, pessoas que são atendidas pela SEMASC, pela Prefeitura de Manaus, a população de rua. Então, esse trabalho o Fundo Manaus Solidária vem fazendo e vem fazendo tão bem. E ontem nós estávamos na Colônia Oliveira Machado. Eu quero convidá-los para que a gente possa fazer, independentemente de ser esse período, pode ser depois, mas quero convidá-los para ir almoçar conosco em uma das nossas cozinhas. A Prefeitura de Manaus, ela alimenta diariamente 1.200 pessoas de graça. A gente viu aqui uma reportagem da Record News, onde, numa dessas ações, da senhora, inclusive, a gente observou o quanto é importante dar uma alimentação adequada, organizada, com nutrientes para mulheres, para homens, para crianças e todos se alimentando ali felizes. Então isso é muito importante. Muito a gente viu aquilo lá e viu a alegria nos olhos das pessoas que necessitam. Isso, então eu quero convidar todo mundo, daqui a pouco mais lá em Petrópolis. E agora às 8h30, lá no auditório da Prefeitura, a SEMASC realiza a primeira mostra de práticas da área da nossa secretaria, da nossa família SEMASC. É muito bacana, porque a gente reúne todos nós para a gente mostrar o trabalho que a nossa secretaria, a Prefeitura de Manaus, através da sua área de assistência da mulher, vem fazendo no dia a dia. Então, o nosso prefeito deve estar conosco, se Deus quiser, às 9 horas da manhã. E a gente quer aqui parabenizar. É um orgulho estar na gestão do prefeito Arthur e é um orgulho que Deus me dá a honra de poder, nesse momento, estar vivendo, que é estar à frente de uma secretaria que cuida de pessoas. É tão bacana. São muitos desafios, mas é muito importante quando a gente consegue olhar nos olhos das pessoas e não só vê-las, mas enxergá-las. Acho que essa é a missão que a gente vem cumprindo numa gestão que tem esse olhar, que cuidou das suas contas públicas, que fez com que a Previdência de Manaus fosse a melhor, certamente, desse país, enquanto o Congresso se debruçava como faria a Previdência do nosso país, a essa reforma que foi tão falada. Manaus já podia fazer grandes investimentos, com sua Previdência sanada, um pacote de obras hoje. A Prefeitura de Manaus tem mais de 200 milhões para fazer o tapa-buracos de todas as ruas da nossa cidade. Áreas importantes como educação. Manaus sai da 23ª posição e nesses últimos 7 anos conquista num trabalho valoroso da CEMED, nossa querida Cátia, e toda a equipe de educação, os nossos professores, diretores, e hoje é a 9ª cidade desse país com o melhor índice de desenvolvimento da educação básica. A saúde premiada, graças a Deus. Hoje, Manaus tem mais de 50% já da nossa cidade com iluminação de LED. Isso é economia, é sustentabilidade. Falar em sustentabilidade, a gente teve agora, recente, com a nossa querida cônsul do Japão, Itomi, uma pessoa tão querida,
com um trabalho de parceria da Prefeitura através da SEMAS, um abraço ao nosso secretário Nelsinho, amigo querido, levando água potável dentro de uma parceria com o governo do Japão e a Prefeitura de Manaus, as famílias da zona rural, das áreas de reserva de sustentabilidade que a Prefeitura cuida. Então, assim, é essa gestão que eu tenho muito orgulho de pertencer. São 7h49, muito obrigado. Obrigada. A Conceição Sampaio, que já foi vereadora, teve uma experiência muito importante no Parlamento Municipal, deputada federal, também o Parlamento lá em Brasília, secretária agora cuidando das pessoas e aqui fazendo um balanço das ações dela e das pessoas que com ela trabalham e a quem ela também agradeceu muito o empenho de todos e todas. Secretária, muito obrigado, tenhamos um excelente dia e que novas ações, mais ações de amparo às pessoas, que a gente sabe que tem dificuldades enormes em várias áreas, em várias dificuldades elas têm, que continuem acontecendo pelas suas mãos e pela Prefeitura também. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, foi uma alegria estar aqui. Eu gostaria mais uma vez, Patrick, em nome do prefeito Arthur Neto, sempre agradecer à Rádio Diário por esse apoio, não é, esse trabalho tão importante que a área de comunicação realiza, de levar a verdade para as pessoas, de mostrar o dia a dia. E para nós é muito importante porque esse acolhimento, e agora no início de 2020, a Prefeitura de Manaus entregará mais uma etapa do Manauara 2A. São 500 famílias que vão ser acolhidas e que vão ter casa própria para viver. Então, é exatamente isso. É um dia de cada vez. Mas e num local seguro, não é? Num lugar seguro. E cada dia vivido é um dia que a gente deve muito agradecer a Deus, acima de tudo. Muito obrigada. Feliz Natal para vocês. Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigado.